Capítulo 122 Lara. Eu, Kyoran. Acordei no colo quente de uma garota, o sol refletia seus cabelos laranjas que balançavam harmonicamente com o fraco vento. Vai ficar dormindo o resto do dia no meu colo? Perguntou ela. Quando minha visão estava completamente recuperada, eu saltei de cima dela e a olhei surpreso. Ela era a moça que eu não havia conseguido salvar, estava do mesmo jeito e com a mesma aparência, coisa de uns 16 anos. Você tinha morrido, disse surpreso. Olhei em volta do corpo e percebi que estava com as roupas que tinha vindo com Roni e Rania, nenhum deles estava presente. Tinha. Assim, você deve estar falando do acontecimento de 50 anos atrás, respondeu ela. Ouvimos um barulho na moita e mais uma vez o coelho surgiu fugindo de alguma coisa. Eu já ia começar a fazer perguntas e parei confuso. Eu havia retornado no tempo e salvado Lucas, então de alguma forma essa mulher sobreviveu. Não se preocupe, fofinho, a tia Lara vai cuidar de você, disse ela animada. Se agachou, pegou o coelho nas mãos e levantou para o próprio colo. O coelho parecia bastante agradecido por estar no colo dela, tinha até se acalmado. Ela fez surgir um pedaço de alface e deu para o bichinho, que imediatamente começou a se servir. Você se chama Lara? Perguntei confuso. Claro, Kyoran, o que houve com você? Parece que viu um fantasma, observou ela me olhando chocada. Ai! Minha cabeça doeu de novo, dessa vez consegui ficar de pé, recebi o que pareceu ser lembranças de Arus me apresentando Lara e dizendo que agora ela seria minha protetora. Depois ele disse que iria apresentar César para a princesa. O que estava acontecendo? Isso não era possível, porque minhas memórias estavam sendo alteradas. Não estavam sendo acrescentadas, como novas memórias. Se soubesse que você ia passar mal por te trazer aqui, não teria te convidado, disse ela me observando. Onde estão os irmãos Roni e Rania? Perguntei quando a dor passou. Estranhamente surgiram outras memórias e Lara parecia ser bastante amiga minha. Ela sabia até mesmo sobre Lilith e mesmo assim guardou segredo. Ela tinha descoberto tudo na mesma noite quando nos fez uma visita enquanto Ina ainda cuidava de Lilith. Ao contrário do que pensamos, ela não atacou Lilith nem tentou fazer nada contra. Os dragões deixaram ela passar pelo ninho sem perceberam ou talvez tenham ignorado. Por conta disso, Erain propôs que ela se tornasse uma ligada e ela recusou. Como diabos eu sabia tudo isso? Você não se lembra? Eles estão com Lucas em algum lugar do território dos Tenebres, disse ela parecendo triste. Aquilo fez uma nova confusão na minha cabeça. Como assim estão com Lucas? Esse não é o irmão que salvei agora há pouco. Quero dizer, há vários anos atrás corrigi rapidamente o meu erro. Eu sempre esqueço que você não se lembra de tudo, mas eu falei deles assim que você me perguntou quando cheguei. Disse que os três andavam aprontando por aí no território vizinho, explicou ela. Eu me lembrava dessa explicação, mas como minhas memórias estavam desordenadas, tudo estava meio embaraçado. Então me lembrei de quando eu e Lara saímos do castelo e cruzamos o pátio. As carruagens da princesa Estela estavam sendo preparadas e a mesma estava partindo. Ela nos viu e na mesma hora ficou pálida, parecia se tremer só em ver Lara. Lara havia batido a mão nas minhas costas e disse no meu ouvido na ocasião: Você me deve, Kyoran, e vai pagar com sexo. Lara, o que você fez com a princesa Estela? Eu? Nada que você precise se preocupar, ou será que você entrou nesse assunto porque já quer me pagar? Perguntou ela apertando os lábios.
Eu não respondi, as memórias estavam fluindo na minha mente. Lara tinha feito muito por mim desde que chegou e em pouco tempo, ela mesma disse a verdade, disse que o rei Aziel acredita que a lealdade dela pertence a ele. Na verdade, ela havia se ajoelhado aos meus pés e me agradecido por ter devolvido a vida a ela e ter salvado seus irmãos, mesmo que não entendesse as razões. Ela fez isso no primeiro instante em que ficamos sozinhos. Kyoran, você está bem? Toda hora você fica fazendo caretas estranhas, não pega bem em alguém tão bonito como você, disse ela. Desculpe, acho que você não entenderia se eu dissesse. Eu achei que atualmente eu era sua primeira ou segunda melhor amiga, disse ela me circulando enquanto segurava o coelho. É esquisito, disse-a olhando. Ela então me empurrou contra uma árvore e deixou o coelho entre nós nos apertando, mas tomando cuidado para não machucar o bichinho. Eu já disse uma vez para você largar tudo isso e fugir comigo. Cheguei atrasada, Lilith chegou na minha frente e eu odiei isso, demorei porque queria ter poder suficiente para nos proteger, disse ela me olhando nos olhos. Antes que eu respondesse, ela sorriu se virando. É brincadeira. Ha 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 ha. Você sempre fica todo corado pra mim, dizia ela rindo. Foi então que eu olhei a cidade, em vez dela estar inteira como eu havia visto com os irmãos antes, estava toda destruída, muros caídos, casas quebradas. Era uma verdadeira cidade fantasma vista de longe. Metade da montanha estava desmoronada no meio da cidade, o que fez gelar meu coração. Isso é o que sobrou da cidade depois que Lucas voltou. Ele deixou bem claro que não queria ser seguido por mim. Tudo que eu queria era ajudar, disse Lara notando meu olhar. Lucas fez isso. Eu não entendo, ele parecia ser um homem justo. Ele era Kyoran, depois que o salvou, alguns dias depois tudo mudou. Eu não sei o que aconteceu, porque nessa época eu não podia sair do seu lado. Ficamos alguns dias viajando juntos. Quando pude voltar, nenhum dos três estava mais presente. O rei Aziel soube da minha bênção de fogo e me convidou para fazer parte de suas tropas. Em troca, protegeria a cidade fornecendo o pó-manto dos deuses. Eu aceitei e aqui estou agora. Então ele voltou e destruiu tudo. Lucas mudou Kyoran, agora ele não é uma boa pessoa, disse ela mordendo os lábios, fazendo uma careta estranha e desanimada. O coelho continuava comendo o pedaço de alface, o que me chamou a atenção. Eu nunca tinha visto salada por aqui, como você tem? Perguntei curioso. Nunca, porque não foi nas cidades, no castelo não servem, titãs não precisam comer bem para ter boa saúde, eu como porque gosto, disse ela. Isso estava na sua aura. Claro que estava, você pelo menos deve saber que eu como muito bem. Voltando para a cidade, o que aconteceu com todas as pessoas? Eles não tiveram tempo de fugir. Lucas derrubou a montanha muito rápido, poucas pessoas sobreviveram e tiveram que se mudar. Ele fez isso sozinho. Claro que fez, os irmãos Roni e Rania andam com ele apenas para o proteger, a maior parte do poder pertence a ele. Ele se tornou um titã. Sim, fez isso no território dos Tenebres junto com os irmãos há muitos anos atrás. Mesmo ele sendo um titã, como pode ser tão poderoso? Eu me lembro do tamanho dessa montanha. Pouco tempo depois que meu corpo mudou e você voltou para o castelo, eu voltei à cidade. Eles já haviam partido. Meu irmão havia juntado um enorme grupo de guerreiros e junto aos irmãos invadiram a caverna por trás da montanha. Ele vivia dizendo que algo o chamava e precisava de ajuda. Houveram algumas mortes e então meu irmão encontrou algo. A partir daquele momento ele e os outros dois começaram a mudar completamente,
ficaram obcecados por um tipo de joia, ninguém pôde ver, por isso não sabem o que era, mas diziam que era brilhante como ouro, os poucos que puderam ver o brilho. Seu corpo mudou. Eu não entendo, você sempre foi assim, disse espantado. Não exatamente, eu tinha a mesma cor de pele deles e o mesmo tom de cabelo, eu mudei depois que passei a viajar com você, demorou alguns dias, disse ela. Eu fiquei pensando em quando a vi morrer, definitivamente ela era a mesma, e minhas memórias só lembravam dela daquela forma, então, acho que faltava alguma coisa que me fizesse ligar os pontos que faltavam. Parece que o animal feroz desistiu de você pequeno, hora de voltar para casa, disse ela encarando o coelho com afeto, se agachou e o deixou escorregar de suas mãos até tocar o chão. Hora de ir, vamos, disse ela dando alguns tapinhas na bundinha dele, ele ficou olhando ela ainda mordendo rapidamente o alface. Acho que ele gostou de você, disse por dizer. Ela sorriu feliz com o comentário sem retirar os olhos dele. Não vou ficar com ele, mas vamos dar um nome só para não esquecer. Propôs ela. Claro, por que não? Que tal Robert? Robert é muito feio para um coelhinho tão fofo, eu prefiro Suki. Suki é um bom nome, disse sorrindo. Ela sorriu de volta para mim e deixou o coelho parado no chão, deu 2 passos em minha direção parando em minha frente. Ela parou a poucos metros e deixou a boca semi-aberta, seus lábios recém-molhados pela língua que acabou de correr me deixaram nervoso imediatamente. O que está fazendo, Lara? Perguntou virando o rosto de lado. Eu tinha medo que meu libido atacasse e que as vozes me fizessem beijá-la. Seu libido não atacou. Então você continua bem, disse ela satisfeita, se virando de lado e olhando o céu. Então veio mais uma memória. No mesmo dia que ela chegou eu fiquei tão fascinado por ela que as vozes me atacaram e eu quase arranquei suas roupas enquanto a beijava em uma sala. Meu desejo por ela era imenso, ela também parecia estar do mesmo jeito. No entanto, antes que completasse o ato ela disse que era uma pena esse desejo não partir exatamente de mim, do verdadeiro Kyoran. Então tocou a mão em meu peito e eu senti uma queimação. Quando o libido passou eu fiquei olhando para ela sem saber onde enfiar a cara. Ela disse que eu não precisava se preocupar, ela sabia que algo dentro de mim tinha despertado aquele desejo. Você já quer voltar? Deve ser triste ficar olhando essa cidade devastada, comentou ela me vendo boiando de novo. Ela parecia não fazer ideia que eu causei toda aquela mudança. Então, a culpa de todas aquelas mortes poderia ser minha. Vamos voltar, disse e me virei. Ela chegou ao meu lado e cruzou seu braço ao meu. Ela agia como algum tipo de amiga colorida. Depois começamos a voltar, não havia nenhuma carruagem nos esperando. Como nós viemos? Perguntei. Correndo, você não lembra nem isso. Kyoran, você está muito estranho agora, disse ela virada de lado. Estou. Bom, você não faz ideia, disse desanimado olhando o caminho à frente. Eu já falei, vamos salvar a caixa, salvar Lilith e acabar com o Deus das Trevas, então não se preocupe, disse ela. Você falando parece tão fácil, disse voltando a olhar para ela. Ela parou me segurando, fez um biquinho e me deu um quente beijo no rosto, foi inesperado. Tudo é fácil, Kyoran, basta você acreditar. Depois disso ela virou-se me soltando e saiu caminhando à frente. Senti ela usando aura e então ela parecia estar mastigando alguma coisa. Quando voltei a caminhar pude ver que era um enorme pedaço de pão. Você quer?
Não, obrigado, respondi vendo os farelos caindo pelo ar a cada mordida dela. Ela ficou rindo e voltou a olhar para frente.